Como vão, senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Mais uma vez, nós voltamos a um dos principais focos da geopolítica, que é a situação China-Taiwan no Indo-Pacífico. As coisas têm se complicado por lá, pessoal. As coisas não têm regredido no sentido de se tornar menos perigosas, né? Veja só essa matéria aqui e vocês vão tirar as suas próprias conclusões. Os Estados Unidos prometem ação no cenário da China. Isso aqui é uma tradução errada, mas no cenário chinês, no sentido de que caso a China ultrapasse uma determinada linha vermelha, os Estados Unidos estão então prometendo ação. Será que vão agir mesmo? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, outros dizem que não será necessário, porque não haverá ação por parte da China, e outros dizem ainda que os aliados locais de Taiwan e dos Estados Unidos dariam conta sozinhos de dissuadir a China, e outros dizem até que o fato de Taiwan ter suas próprias questões de nuke, teria a sua própria possibilidade de defesa. Vamos ver aqui o que diz este analista nesta matéria. O conselheiro de Segurança Nacional disse que os esforços de Washington nos últimos 8 meses no Indo-Pacífico têm sido para evitar um cenário de invasão, ou seja, evitar que a China tome Taiwan. A China já disse que isso não é invasão, isso é apenas retomada do território que supostamente pertenceria a ela numa unificação nacional. É assim que ela trata a questão, enquanto que Washington trataria como invasão. Os Estados Unidos tomarão todas as medidas em diplomacia e dissuasão para impedir a unificação forçada de Taiwan pela China em simultâneo com uma hipotética invasão russa na Ucrânia, disse o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, na terça-feira. Então, aquele cenário que eu venho pintando para vocês de que tudo se daria simultaneamente é admitido oficialmente pelo próprio Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Não por acaso é que eles têm buscado renovar as alianças deles com países não só no Indo-Pacífico, mas na Europa, no mundo inteiro, de uma certa maneira, né? Veja que quando a Austrália adquire aqueles submarinos norte-americanos, deixando a negociação da França para trás, aquele porta-voz, o ex-porta-voz chinês, que muitos ainda dizem que fala indiretamente pelo governo, outros simplesmente ignoram isso e dizem que não, mas veja como ele disse que a Austrália então se tornaria a partir de agora um dos alvos da China por conta de terem adquirido aqueles submarinos que colocariam a segurança nacional chinesa em risco. Então, aliados estão se formando, alianças, aliás, estão se formando em torno dessa pretensão norte-americana de contenção da China, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que há a Rússia no cenário, também lá na Europa Oriental, há o Irã, a Coreia do Norte e outros países e outras células também, não só países, como células espalhadas pelo mundo inteiro. Bom, então o Sullivan fez esse comentário em uma entrevista coletiva na Casa Branca após uma teleconferência entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente russo, Vladimir Putin, no início daquele dia, sobre o impasse militar entre a Rússia e a Ucrânia. Então eles fizeram o encontro entre Rússia e China, um encontro virtual, e logo depois então já vem essa declaração que é uma espécie de ameaça intimidadora com fito de dissuasão. Um repórter perguntou a ele, abre aspas, alguns observadores descreveram um cenário de pesadelo em que o presidente Putin invade a Ucrânia e também, simultaneamente, o presidente Xi Jinping usa a força para reunificar Taiwan com a China. Os Estados Unidos estão preparados para lidar com tal cenário? Ele pergunta. Que é um cenário que eu venho pintando há muito tempo. E que é meio que óbvio, que se houver uma movimentação em um ponto, haverá em todos os pontos do mundo ao mesmo tempo. Há uma aliança, evidentemente, entre um lado e outro. Então, um lado vai agir e o outro vai reagir. Eu penso que o Ocidente ele está na condição de momento, liderada pelos Estados Unidos, de reação.
Não penso que eles estão tomando uma posição para iniciar uma ação, né? Então as coisas estão bem tensas. Vamos ver a resposta que ele deu. Que disse Sullivan. Ele disse o seguinte: os Estados Unidos vão tomar todas as medidas que pudermos do ponto de vista da dissuasão e da diplomacia para garantir que o cenário de Taiwan que você acabou de descrever nunca aconteça e para tentar evitar a invasão e impedir esta invasão na Ucrânia. A resposta do Sullivan, que é ninguém mais e ninguém menos do que o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E ele continuou dizendo: a soma total dos esforços que empreendemos ao longo dos últimos 8 meses no Indo-Pacífico também foi direcionada para evitar qualquer tipo de cenário em que a China opte por invadir. Então eles estão tentando criar situações que tornem inviável a China até de cogitar esta retomada de Taiwan como unificação, como ela diria, ou invasão, como diria Washington. Então Biden e Putin ainda estavam distantes depois de suas 2 horas de negociações sobre uma crise causada por Moscou, reunindo dezenas de milhares de soldados perto da fronteira com a Ucrânia. Ainda tem mais a situação na Bielorrússia. Não vamos nos esquecer que a gente já analisou aqui nesse canal aquela massa gigante de imigrantes que aportou lá na fronteira da Polônia e da Bielorrússia, né? Então não pensem, pessoal, que um cenário destes, na situação em que o mundo está atualmente, se concentraria apenas em um ponto. Quando eu digo assim, olha, a Ucrânia, ou melhor, a Europa Oriental é o cenário mais provável de onde poderia se iniciar, eu estou sendo bem claro, é onde poderia se iniciar, mas não se concentrar. E aí, se esse cenário de pesadelo, como diz o repórter, se concretizar, isso acaba afetando, obviamente, o mundo inteiro. E o Brasil não ficaria fora desse problema. Ainda mais que nós somos hoje uma nação muito dividida. A unificação nacional, não uma unificação forçada, na marra, onde um lado ideológico tem de suportar todo aquilo que o outro lado quer, não, mas uma unificação nacional em torno de uma defesa e uma sobrevivência seria interesse de todas as pessoas dentro da nossa nação. Nós temos de ficar atentos porque muitas coisas, quando são levadas apenas na teoria, parecem que não são nada, mas o inferno na Terra é uma G, e pior ainda, uma G mundial, e pior ainda é uma G mundial que envolva questões de cunho nuclear, né? Tem que cuidar aí com as palavras, vocês sabem por quê. O algoritmo está muito ruim. Bom, o presidente russo, então, participando aqui da reunião, vocês estão vendo o Biden lá, o Putin aqui, né? Foi uma reunião via teleconferência. Então o Biden transmitiu uma mensagem simples, dizendo que se você invadir a Ucrânia novamente, vai enfrentar sanções dolorosas que causarão danos retumbantes à economia. Me parece que isso aqui não é o suficiente para intimidar Moscou, porque muitas sanções econômicas já foram feitas e, por enquanto, isso não surtiu muito efeito. Claro, sempre acaba levando eles de volta à mesa de negociações, porque ninguém gosta de perder dinheiro, mas acima do dinheiro está a questão de soberania, poder, então essas questões financeiras acabam ficando depois em segundo plano. Putin teve sua própria opinião direta, dizendo ao presidente dos Estados Unidos que as tropas russas estão em seu próprio território e não ameaçam ninguém. É aquela história que a gente já falou, elas vão às fronteiras e voltam, vão até as fronteiras e voltam. E aí vão testando, né? Aquela história de olha o lobo. Então vão ser dados vários avisos até a hora que se relaxa. E aí é, quem sabe, o momento que algo pode acontecer. Sem nenhum avanço imediato para aliviar as tensões sobre a questão da Ucrânia, os Estados Unidos enfatizaram a necessidade de diplomacia e redução da escalada, enquanto faziam ameaças severas à Rússia sobre os altos custos de uma incursão militar. Biden disse diretamente ao presidente Putin que se a Rússia invadir ainda mais a Ucrânia, os Estados Unidos e nossos aliados europeus responderão com fortes medidas econômicas, disse o Sullivan, né? E que eles forneceriam material defensivo adicional aos ucranianos e
fortaleceriam os aliados da OTAN no flanco oriental com capacidades adicionais em resposta a tal escalada. Porque tem isso ainda, né? A Rússia não quer, vamos dizer assim, material bélico muito pesado ali na sua fronteira, então os Estados Unidos também pode estar ameaçando com isso. Olha, se vocês avançam mais um pouco, a gente aloja mais material ali próximo. Funcionários da Casa Branca disseram que Biden não está interessado em enviar tropas dos Estados Unidos para defender a Ucrânia. No entanto, Sullivan disse que os esforços potenciais para apoiar os aliados regionais podem levar a destacamentos adicionais de tropas para os aliados da OTAN da Europa do Leste. É mais ou menos aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos também tentou evitar participar até que aconteceu Pearl Harbor, né? A partir dali, então, o discurso do presidente em rede nacional foi imediato. Logo depois, a decisão já estava tomada. É óbvio que todos os cenários já eram previstos e a entrada dos Estados Unidos na época na Segunda G era um cenário evidentemente previsto. A decisão veio rápida e em pouco tempo eles estavam no cenário também. E o que acabou, né, por ser decisivo, né? E agora as coisas parecem que estão se encaminhando para algo parecido. Inclusive, vocês já viram matéria aqui nesse mesmo canal, né, de críticos dizendo que os Estados Unidos estão tendo a mesma atitude, esperando um novo Pearl Harbor para só então agir. Ou seja, tem pessoas que esperam, né, estão criticando, inclusive, o governo por ele não estar tomando a iniciativa. Estar numa atitude defensiva e reacionária, digamos assim. Aí o Sullivan descreveu a videoconferência dos presidentes como sincera e profissional, acrescentando que eles também trocaram piadas ocasionais. Pessoal, nós não estamos aqui torcendo para que nenhum lado inicie isso, né? Seria muito bom que a humanidade deixasse para trás esse modo bélico que a humanidade tem, né? Mas infelizmente, enquanto esses contatos, essas videoconferências, essa diplomacia puder acontecer, essas tentativas de trocar piadas para diminuir a tensão ocorrerem, é ótimo, é melhor, né? Nós estamos todos torcendo para que, né, as coisas não vão para o caminho que infelizmente parecem que vão. Então esses contatos pessoais, enquanto essas conversas acontecem, é sinal de que há esperança, mas, né, considerando aquilo também que a gente entende como algo profético, me parece que isso tem um tempo limite, né, para continuar acontecendo. Então, aqui para terminar, apenas a matéria diz o seguinte: quanto mais o Irã demonstrar falta de seriedade na mesa de negociações, mais haverá um senso de unidade entre os Estados Unidos e as partes do Acordo N de 2015, incluindo a Rússia e a União Europeia, disse ele. Então, veja só o quão é importante essa frase aqui. O Sullivan está dizendo o seguinte, que se o Irã não vier com seriedade para a mesa de negociações, os próprios democratas haverão de concordar com a atitude do Trump, né? Ou seja, ele está dizendo que está havendo cada vez mais um senso de unidade dentro dos Estados Unidos em relação a esse acordo que o Trump rompeu com o Irã, né? Os democratas estão voltando atrás e parece que concordando que realmente era a atitude mais acertada a ser tomada. Isso é periclitante também, né? Porque aí nós vemos que o Irã também é outro fronte, né? E os acordos de Abraão aí têm tentado preparar os árabes, né, e os demais povos aí que têm problemas com o Irã para eventualmente algo que venha acontecer por ali também, que também, né, vamos ser bem sinceros, é um ponto de ruptura muito possível, né? Mas nós estamos aqui torcendo para que as coisas venham a amainar, se for da vontade de Deus, e se não for, seja o que Deus quiser. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.